Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gustavo aqui novamente. Bom, e o tema do vídeo de hoje é sobre renda perpétua. Bom, a gente vai entender quanto de dinheiro a gente precisa ter investido para a gente ter uma determinada renda mensal, tá? Que ela não perca para a inflação. Eu vou estar compartilhando a tela aqui e mostrar alguns exemplos que eu deixei aqui para vocês, tá? Olha só. Esses dois exemplos do meu lado esquerdo aqui, e a gente vai chegar no cálculo. Bom, primeiramente a gente tem que limpar a registradora aqui da HP12C, FREG. Bom, olha só, o exemplo 1. Gustavo quer ter uma renda de R$ 7.000 por mês e os seus investimentos rendem aproximadamente 1% ao mês. Quanto ele precisa investir para ter essa renda de R$ 7.000 por mês? Vamos lá. Olha só, 7.000, enter, um enter, 100, divide e divide novamente. Então, bom, segundo nossos cálculos aqui, se for uma renda de R$ 7.000 e um ganho aproximadamente de 1% ao mês, ele precisa de R$ 700.000 para essa renda, entende? Só que não é bem assim. Aqui, nesse exemplo, eu não coloquei, não dei exemplo se descontou a inflação ou não, entende? Se ele ganha 1% ao mês, aproximadamente 12% ao ano, só que faltou a inflação, descontar a inflação, tá? Tá muito raso esse exemplo. Então, eu deixei anotado aqui, ó. Ele precisa de R$ 700.000 sem descontar a inflação. Agora eu vou para o exemplo 2, que a gente vai detalhar melhor essa questão. Olha só, o exemplo 2 é o seguinte: Gustavo possui 26.000 investido e quer se aposentar daqui a 3 anos, com uma renda perpétua de R$ 10.000, tá? E seus investimentos atualmente rendem 1% ao mês, com a taxa de inflação de 0,3 ao mês. Beleza. Para ele atingir esse objetivo, qual a quantia aproximadamente Gustavo deve investir mensalmente? Entende? Ele quer saber, para chegar nesse objetivo de R$ 10.000, no período de 3 anos, quanto ele precisa investir mensalmente, tá? Vamos lá. FREG, para a gente apagar todos os registros aqui da HP12C. E tem uma coisa interessante aqui. A gente tem um rendimento de 1% ao mês e a gente tem que tirar a inflação, que é 0,3, tá? Eu vou colocar aqui 1% ao mês, tá? Vou dividir, divide mais e aperta Enter. Agora vamos lá. 0,3 ao mês, que é a inflação. A gente vai descontar ela agora. 0,3, Enter, 100, divide mais. Beleza, agora a gente vai dividir essas duas taxas. Uma que é o rendimento de 1% ao mês e o 0,3 que é a taxa de inflação mensal. A gente divide, a gente vai tirar esse um aqui agora. Bom, a gente observa que em percentual está 0,0069, tá? Eu já fiz alguns vídeos aí sobre como mexer na HP12C, como colocar os números no estoque e tal. Eu não vou explicar isso agora. Se você quiser dar uma olhadinha, vai nos vídeos anteriores, tá? Eu vou colocar no estoque esse número em percentual, estoque zero, e vou multiplicar ele por 100. Esse número multiplicado por 100 é o rendimento mensal descontado da inflação, tá? Que eu vou colocar no um também, estoque um. Esse é o valor descontado à inflação que terá um rendimento mensal. Beleza. Então, qual que é a renda que nós queremos por mês? R$ 10.000? Vamos lá, R$ 10.000. R$ 10.000. Enter. Eu vou lá no estoque, né? Para puxar
Esses valores do estoque, eu coloco RCL. Aperto RCL e zero, que eu tinha colocado no zero. Qualquer coisa, se você esqueceu, volta um pouquinho o vídeo, você vai observar. Beleza. Tá aqui 0,0069, a gente divide ele por 10.000, certo? Bom, a gente chegou no valor de 1.432.000 reais e, enfim, esse é o valor que você precisa ter investido para ter uma renda de 10.000 reais por mês, tá? Certo. Esse é o valor futuro. Vou colocar no FV, que é o valor futuro. A gente quer saber quanto a gente precisa investir em 3 anos para chegar nesse valor, tá? Com essa taxa aqui que foi mencionada, 0,69. Eu coloquei no FV. O prazo é 3 anos, então eu vou apertar 3, aperto o G e aperto o N. Embaixo do N aqui está 12 vezes, que a gente multiplica ele. 12 vezes 3 vezes 3 anos vai dar 36, certo? A taxa eu coloquei no estoque, que era 1, a gente busca ela. RCL 1, peguei ela no estoque e jogo na taxa. O I é a taxa. Beleza. Agora vamos lá. Tem um botãozinho aqui escrito PV. O que é esse PV? Present Value. O present value, o valor presente atual que você tem investido, é 26.000, tá? Olha só, mencionado aqui no exemplo 2. Gustavo tem 26.000 investidos, certo? Então vamos lá, vamos colocar 26.000 aqui. 26.000 PV, certo? Agora, quantos precisa ser investido? É o PMT, que a gente considera chamado de parcelas e tal. São as parcelas ou os aportes mensais que você precisa fazer. Então a gente vem aqui e aperta PMT. Beleza. Então, você precisa investir R$ 35.000, 967,99,99. Tá certo? Olha, no período de 3 anos, a gente precisa ter um valor muito alto para chegar no valor, em 1.400.000 para ter a renda de 10.000 reais. É um período muito curto para a gente obter esse resultado, entende? Agora vamos fazer uma estimativa, uma projeção se fosse 20 anos. Eu vou deixar anotado aqui, ó. É, precisa investir aproximadamente, aproximadamente 35.000. 5.000. Bom, para ter uma renda de 10.000 reais. Para ter uma renda de 10.000 reais. Só que, o que eu não mencionei aqui ainda no vídeo? O que acontece? Tem uma frase aí no mercado financeiro chamada Setting Spirals. O que significa isso? Tudo mais constante. Nada é tudo constante. Tudo hoje no mundo é variável, tudo modifica. E o que acontece? A taxa de rendimento mensal que você tem aí de 1% pode variar, entende? Pode ser que seja mais ou pode ser que seja menos, entende? Então, por que eu coloquei aproximadamente? É por esse fator, que nada é constante e também no quesito da inflação. A inflação, ela também muda de tempos em tempos, de alguns ciclos econômicos, tá? Então, eu coloquei uma estimativa de 3% ao mês, 0,3% ao mês a inflação, e uma estimativa de 1% ao mês, sem descontar a inflação, tá? É tudo variável, a gente faz uma estimativa, não significa que vai ser esses valores no correto, tá? Não será esses valores de fato, porque tudo é variável, pode mudar.
E eu vou fazer a projeção agora como se fosse em 20 anos a renda vitalícia de R$ 10.000, tá? Bom, vamos apagar toda a registradora aqui e vamos novamente aos mesmos cálculos anteriores. Eu coloco R$ 10.000 aqui, 10.000, Enter. É, eu divido ele novamente. Deixa eu apagar aqui novamente. Apaguei. Eu vou ter que fazer a conversão de taxa aqui, novamente, pelo fato de... Já falei umas 3 vezes novamente. Falei umas 3 vezes. Bom, divide por 100, mais, Enter. Agora, ponto 3, que é a taxa de inflação que eu quero descontar, Enter, 100, divide, mais. Vamos dividir esses dois valores. Chegou em 0. Vamos tirar um aqui, né? Beleza, 0,0069. Vou colocar no estoque de 0 e vou multiplicar por 100. A gente vai ter que usar ela como taxa novamente. E vou colocar no estoque 1. Fechou? Bom, agora a gente vai dividir a renda mensal que ele quer ter pelo 0,0069. Vamos lá, 10.000, Enter, RCL, vou buscar lá no estoque, 0, divide. Então, ele precisa de 1 milhão para ter essa renda, tá? Vou colocar 1 milhão aqui. Precisa, opa, precisa de 1 milhão. Vou colocar 1 milhão aqui, né? Não vou colocar o 0000, não. 1 milhão. Opa, 1.400.000. Beleza. Ele precisa de 1.432.000 aproximadamente para ter essa renda de R$ 10.000. E é claro que é tudo variável, o quesito aí de taxa de rendimento e também a inflação, tá? A gente está fazendo uma estimativa. Eu vou colocar ele novamente no Futuro Value, que é no futuro, esse valor que você irá receber, tá? Eu vou colocar agora aqui o prazo, que é 20 anos, 20, eu aperto o G e multiplico aqui no N. Deu 240 meses. A taxa, eu vou buscar ela novamente aqui no estoque, eu aperto RCL 1 e coloco na taxa, 0,69. Já está descontada a inflação, tá? A gente já fez esse cálculo aí de descontar a inflação. Beleza. No PV, que é o Present Value, eu tenho R$ 26.000 investidos, tá? Eu vou pegar esse 26.000 PV. E agora, quantos que a gente precisa investir mensalmente para chegar nesses valores aí mencionados? A gente aperta o PMT e vai entender que precisa de R$ 2.500,45. 2.545, tá? Olha, eu vou marcar aqui no período de, de 20 anos, precisa de anos, precisa investir, deixa eu ver mais aqui. Aproximadamente, aproximadamente 2.545, 2.545. Bom, essa é uma estimativa, como eu mencionei anteriormente, que no período de 3 anos, se você investir R$ 35.000 aproximadamente, você terá 1.400.000 e terá uma renda de R$ 10.000.
nesse período de 3 anos, que é 36 meses. Se for a projeção em 20 anos, você precisa investir 2.545 aproximadamente. Você vai atingir o mesmo valor, que é 1.400.000, e uma renda perpétua de R$ 10.000, já descontando a inflação. Bom, eu coloquei uma projeção de uma inflação de 0,3, que não é perpétua essa inflação, ela é variável, e a renda também de 1%, que também é variável. É uma estimativa para a gente ter uma noção futura do objetivo que a gente pode alcançar, entende? E espero que tenha gostado do vídeo. Se vocês entenderam, deixam um comentário aqui embaixo. Se não entendeu, manda a mensagem aí que a gente vai tirar as dúvidas, tá? Se o cálculo ficou complexo, se não entendeu como é que faz o cálculo, manda a mensagem aí que a gente coloca as fórmulas aí, tá? Eu não coloquei a fórmula, eu acabei fazendo sem a fórmula mesmo. Mas se você tiver alguma dúvida sobre renda perpétua, manda uma mensagem para a gente que a gente vai estar à disposição, tá? Abraço.